Você já se sentiu ou está se sentindo cansado espiritualmente? Uma experiência de fé envelhecida que não está te satisfazendo? Uma experiência espiritual vazia, infrutífera e talvez até decepcionante? Ou você imagina que isso possa acontecer com você no futuro, distante ou em breve? Sabe que tem muita gente jogando a toalha de ser cristão. Cansada da igreja, cansada da Bíblia, cansada de Jesus. Existem fatores externos para essa decepção. Pastores recebendo propina em ouro. Igrejas pregando todo tipo de maluquice. Crentes levando uma vida cristã mais torta do que descrentes. Mas, acima disso tudo e além disso tudo, há um fator externo que causa esse cansaço, essa desistência, esse desânimo. Eu quero falar com você sobre isso hoje. Porque Jesus tem coisa melhor para nós. Você acha mesmo que Jesus queria que seus discípulos tivessem uma experiência de fé que fosse enfadonha, chata, vazia? Sendo que ele mesmo disse em João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Essa coisa de cansaço, morte e tristeza é para o ladrão. Jesus disse que veio trazer vida e vida plena. E lá em Lucas, o Evangelho, no capítulo 5, versículo 33 até o 39, Jesus fala sobre essa experiência de fé que é nova, que eu chamo de nova espiritualidade. Nova não em termos temporais, é novidade, não. É nova em termos de qualidade, renovada, nova em termos de ser intensa, frutífera, altamente compensadora. Lucas 5, 33 até o 39 vai dizer o seguinte: E eles lhe disseram: Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. E Jesus respondeu: Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Olhando atentamente para esse ensino de Jesus e para o contexto em que ele aconteceu, nós podemos compreender que espiritualidade nova é essa que Jesus trouxe. E não só compreender, como também experimentar essa fé empolgante e frutífera. E, em primeiro lugar, a espiritualidade que Jesus oferece aqui, e por isso ela é nova, é uma espiritualidade sem ritualismo. Veja, Jesus diz assim no verso 36, Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. O pano novo, que não funciona no material antigo, equivale a você remendar a verdade da nova aliança com antigas formas cerimoniais mosaicas. Trazer de volta para a vida de Jesus, para o discipulado de Cristo, o templo, o sacrifício, o sacerdote, o dízimo e por aí vai. Cerimônias da lei exclusivas para o povo judeu no Antigo Testamento não devem ser mais praticadas. Esses sacrifícios de animais também a guarda do sábado, a prática da circuncisão.
Tudo isso cumpriu o seu papel de apontar para Cristo Cordeiro, o sacrifício perfeito pelos pecados. Cristo, o verdadeiro sábado, nosso descanso. Cristo, a verdadeira aliança que temos com o Pai. Por isso Jesus também fala de uma outra ilustração: e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova, verso 37 e 38. As peles de animais, entenda o que acontece com essa vasilha. As peles de animais eram utilizadas como vasilha para a fermentação do vinho, devido à sua elasticidade. À medida que o vinho ia fermentando, a pressão aumentava e essa vasilha de couro esticava. Uma pele que já tivesse sido esticada pela fermentação do vinho, ela acabava perdendo sua elasticidade. Se você colocasse outro vinho nela, acabaria se rompendo, estragando o vinho, perdendo o vinho, estragando a vasilha ou odre. E Jesus usa essa experiência do dia a dia do povo do Oriente Antigo como uma ilustração para ensinar para nós hoje que os costumes dos rituais antigos, aqueles jejuns cerimoniais que os discípulos de João faziam, que os discípulos dos fariseus faziam, que está em questão aqui, aqueles jejuns não eram mais adequados. Aquilo que os fariseus faziam no jejum, ou o que eles faziam com qualquer outro ritual, não tinha nada a ver com o evangelho que Jesus trouxe. Sabe, ainda hoje, o gosto do brasileiro pelo ritualismo, ele é muito forte. Nós somos de um país muito católico e de uma fé protestante também bastante mística e gostamos muito de um sincretismo. Então, veja, as experiências emocionais e psicológicas que se desfruta dentro de um templo sagrado, com a ministração de um sacerdote ungido, com ritos que são considerados místicos, mágicos, imagens sagradas, até sons e até incensos com aroma, tudo isso envolve o religioso brasileiro e isso é muito apreciado pelo brasileiro, mas apenas funcionam como aquele vinho novo que estoura a vasilha de couro velha. Não serve, não cabe mais. Jesus aboliu toda essa tradição formal. Sabe o que eu quero dizer para você? Que se você quer ter uma experiência espiritual verdadeira, satisfatória, profunda e frutífera, não busque esse evangelho ritualista que só cansa e frustra. Nossa experiência com Deus, o Pai Celestial, ela é pessoal, ela é integral, ela é relacional, é um relacionamento pessoal que temos com esse Deus, é uma vivência através de Jesus Cristo, sem necessidade de qualquer outra cerimônia religiosa. E é essa experiência com Jesus que nos satisfaz. Então, em primeiro lugar, a nova espiritualidade, a espiritualidade de Jesus, ela é totalmente sem ritualismo. Em segundo lugar, a espiritualidade de Jesus é sem legalismo. Os religiosos judeus, ao longo dos séculos, alguns deles acabaram deturpando a lei, transformando em legalismo. Criaram uma versão própria da fé judaica, na qual o fiel a Deus, a pessoa que tem uma experiência com Deus, ela não é um pecador frágil, fracassado, falido, que é perdoado e transformado por Deus, alcançado pela graça de Deus. Não. Eles criaram uma fé em que o justo, o fiel, ele é bem-sucedido moralmente, ele é obediente. Ele é cumpridor de todos os seus deveres e ele merece ser aceito por Deus, ele merece ser abençoado por Deus. E isso se chama legalismo. É você se apoiar na prática das leis para obter a sua salvação, sua experiência com Deus e a graça. A graça não te alcança. É você que alcança a graça pelo seu mérito, pelo seu esforço. E além disso, esse judeu, ele se via como superior aos gentios pecadores. E considerava esses gentios, esses pagãos, merecedores do inferno. Dizem que dentro das regras dos fariseus religiosos havia essa, entre tantas:
Se um fariseu religioso visse um pagão em apuros em alto mar, prestes a morrer afogado, ele não deveria socorrê-lo. Tinha que deixar o camarada se virar. Lá no versículo 33 do texto que estamos estudando, os discípulos de João jejuam, disse os fariseus, e oram frequentemente, bem como os discípulos nossos, dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Os fariseus apontaram o dedo na cara de Jesus, uma crítica que escancara a mentalidade legalista deles. Ô Jesus, os nossos estão se esforçando para serem bons o suficiente perante Deus, mas os seus só estão aí comendo e bebendo. Os nossos discípulos, os de João, estão à altura. Os discípulos do Senhor, Rabi, estão muito abaixo do esperado. E o que está acontecendo aqui é mais ou menos o que Jesus conta na parábola do fariseu e do publicano. Um se achega ao templo contando vantagens, dizendo o quanto ele era bom e agradecendo por não ser como um publicano pecador que estava lá do lado de fora. E sendo aquele publicano um pecador, do lado de fora ele dizia: ai de mim, Senhor, estou perdido, ai de mim, sou pecador. E Jesus diz assim: desses dois, o pecador arrependido, quebrantado, foi embora para casa justificado. E aquele fariseu orgulhoso, não. Aqueles fariseus que estavam combatendo Jesus, eles se apoiavam na prática correta do jejum e na prática do jejum como um fim em si mesmo. Desde que se estivesse jejuando corretamente, segundo as regulamentações deles, tudo bem. Não importa se estivessem sem qualquer conexão real com Deus. Mas a resposta de Jesus esclarece essa questão. Jesus diz assim: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Mas virão dias em que o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Essa palavra de Jesus traz o X da questão, que não é a prática da lei em si, do jejum em si, mas da busca do Deus que está por trás dessa lei. Jesus diz assim: esse não é momento para os meus convidados, os meus discípulos, jejuarem. Não é propício, porque o noivo está aqui, eles estão comigo. Quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Sabe, o legalismo, ele é uma espiritualidade velha, envelhecida, porque é um beco sem saída. Porque o religioso, ele vai entrando beco adentro, acumulando boas obras em cima de boas obras, achando que essas boas obras que ele faz, o seu jejum, suas caridades, suas participações em missas e cultos, seus dízimos, são degraus de uma escada da salvação. E esse pobre coitado está num beco sem saída, porque ele nunca vai perceber que, na verdade, quanto mais ele entra nesse beco, mais distante ele está de Deus. Espiritualidade de Jesus, a nova espiritualidade, é uma espiritualidade que não é legalista. Ela não se apoia na prática da lei. Ela se apoia na obra de Cristo Jesus. A experiência com Deus decorre do amor de Cristo na cruz do Calvário, que nos redime de todo o pecado e nos aproxima do Senhor. Então, em primeiro lugar, a espiritualidade nova é sem ritualismo. Segundo, é sem legalismo. E em terceiro e último lugar, ela é sem exibicionismo. Quando os fariseus apontam o dedo na cara de Jesus, como eu disse agora há pouco, e dizem que, olha, os nossos discípulos jejuam, os seus só comem e bebem, o fato deles levantarem essa questão mostram que eles pensavam no jejum e praticavam o jejum e todas as outras coisas como um exercício público de exibição espiritual. Eles faziam longas orações nos lugares mais frequentados da cidade. Eles davam esmolas de uma maneira que todo mundo visse e também faziam jejum para serem vistos. O próprio Antigo Testamento denuncia o jejum hipócrita e Jesus também o denuncia. Só que Jesus praticou o jejum. Em Mateus 4 nós vemos que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, mas foi um jejum reservado. E ele praticou o jejum conforme ele mesmo ensinou. E recomendou que fizéssemos, instruiu que fizéssemos um jejum reservado, escondido, secreto. A própria lei também do Antigo Testamento prescrevia o jejum no dia da expiação, mas
Todos os outros jejuns deveriam ser voluntários por razões específicas, com contrição, oração sincera e privacidade, não exibicionismo. Olha, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, nós não praticamos mais uma espiritualidade, não fazemos coisas boas, religiosas e nenhuma outra coisa, buscando sermos vistos, reconhecidos e admirados. E por que isto é assim? Porque só adere ao Evangelho, só abraça o Evangelho quem, em primeiro lugar, admite sua própria falência espiritual. Os saudáveis não precisam de médico, e sim os doentes. O Evangelho de Jesus é para quem admite que está morrendo espiritualmente, que não tem saída, que não tem mérito, que não tem o que apresentar para Deus. Essas pessoas, então, automaticamente renunciam o exibicionismo. Mas peraí, se eu sou um pecador, o que eu vou exibir? Se eu sou um pecador perdido, por que eu quero ser visto? Por que eu quero ser reconhecido? Por que buscar admiração? Eu não mereço nada dessas coisas. Eu sei que sou, estou convicto de que sou pura e simplesmente alcançado pela graça de Deus. Graça significa que Deus me favorece de uma maneira que eu estou longe de merecer. E eu também sou alcançado pela misericórdia de Deus. Misericórdia significa que Deus não me pune da maneira como eu mereço. Portanto, a espiritualidade nova de Jesus é sem exibicionismo. Quem adere ao Evangelho, admitindo o seu pecado e admitindo o perdão e a restauração do Pai Celestial, não vai precisar, nem vai querer ficar exibindo a sua fé. Concluindo essa reflexão, há uma palavra curiosa de Jesus aqui no final, versículo 39. E ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, pois diz o vinho velho é melhor. O que Jesus quis dizer com isso? Ele está dizendo que as pessoas que tinham aprendido a gostar das cerimônias, a gostar do legalismo, a gostar do exibicionismo, se relutavam em se entregar ao ensino do vinho novo de Jesus. Elas diziam, o vinho velho é melhor. Não abraçavam o Evangelho porque gostavam dessas coisas antigas. E isso é um alerta para nós. Será que você prefere o vinho velho ainda? Será que você ainda prefere se satisfazer com as sombras, como disse o apóstolo Paulo em Colossenses? Ele diz assim, Colossenses 2, 16 e 17, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas ou dos dias de sábado. E aí Paulo diz assim, essas coisas são sombras do que haveria de vir, coisas velhas. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Quem ainda prefere o exibicionismo, as cerimônias litúrgicas, o legalismo, o próprio mérito, está preferindo sombras ao invés da realidade. E a realidade é Cristo. Não fique contente, satisfeito com sombras, porque você não vai conseguir, elas cansam, frustram. Deleite-se com Cristo, com quem Ele é, com o que Ele fez, com o chamado dEle, com a presença dEle, com a proposta dEle, Jesus Cristo. Ele é a nova espiritualidade. Muitos ainda insistem em carregar o fardo dos rituais, da lei, do exibicionismo, gostam dessas coisas. O resultado disso tudo não passa de enfado, vazio, deturpação e falta de fruto. Essas coisas não cabem na nova aliança, não cabem mais no Evangelho. As boas novas de Jesus é que somos plenamente reconciliados com o Pai, por meio da nossa fé colocada em Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Andar com Cristo, aquele que perdoou os nossos pecados, aquele que nos fez nascer de novo, nos deu nova vida, nos colocou na presença de Deus, nos liberta de cerimônias, de legalismo e de exibição, para andarmos de maneira pura, alegre, feliz e livre em comunhão com o nosso Deus. Eu espero que essa palavra tenha abençoado sua vida, que ela encontre lugar no seu coração e cause uma revolução na maneira como você tem vivido a sua vida cristã. Que Deus te abençoe.